Livro de Atos, capítulo de número 26, versos 28 e 29. O texto será projetado aqui à frente. Caso você ainda não possua uma Bíblia, você pode acompanhar. Quem encontrou, diga amém. Então, Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo? Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Amém. Feche os teus olhos, peça para Jesus falar com você. Pai, essa palavra é viva, penetrante, eficaz, ela nunca volta vazia. E eu sei que há um grande propósito dessa palavra estar sendo hoje ministrada nesse dia. Cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui presentes, que estão online conosco, eu tenho certeza, Pai, que há algo grande, algo poderoso que o Senhor quer realizar. Tenha toda a liberdade para fluir, para falar, para, de uma forma poderosa, Pai, ajudar o teu filho e a tua filha, alinhar o coração com aquilo que o Senhor espera. Abençoe, Pai, cada família aqui representada. E que esta palavra possa ser uma semente que alcança o coração, que alcança a vida que precisa ser alcançada. Pai, em nome de Jesus, ministra a cada coração. Fala conosco. Fala com teu filho, com a tua filha. Eu assim oro, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, igreja? O tema desta noite é rompendo com o quase. Você pode repetir isso? Rompendo com o quase. Existem pessoas que têm tudo para dar certo. Absolutamente tudo. Você já viu pessoas assim, com muitas qualidades? Pessoas com um grande potencial. Quem já viu gente assim? Pessoas que têm tudo para dar certo. Mas geralmente elas acabam ficando sempre no quase. E por quê? Porque o quase é o que acaba definindo as suas histórias, a sua trajetória de vida. São pessoas que quase conquistaram, são pessoas que quase realizaram, são pessoas que quase conseguiram. Já viu alguém por aí assim? O quase acaba determinando a trajetória. E nesse sentido, é importante entender que existem coisas na vida que quando se diz que estão quase feitas, elas não estão feitas de forma alguma. Você pode repetir isso? Existem coisas que quando se diz que estão quase feitas, elas não estão feitas de forma alguma. Por exemplo, uma pessoa que iria sair de viagem e quase chegou na hora certa do voo. O que aconteceu? Perdeu o voo. Imagine uma pessoa que estudou para passar no vestibular e quase conseguiu. O que aconteceu? Não passou. Imagine uma pessoa que estudou para uma vaga em um concurso público e quase conseguiu. O que aconteceu? Não conseguiu. Quem aqui torce para o melhor time de futebol do mundo, que é o São Paulo? Deixa eu ver. Olha, levanta a mão aí, vai lá. Esse privilégio é para poucos. Agora, quem aqui torce para aqueles timinhos assim, tipo Flamengo, Corinthians,
Tem alguém que torce para esse time assim? Palmeiras? Levanta a mão, vamos ver. Avaí, Figueira. Tem alguém que torce para esse time assim? Tem? Lá no Ceará é qual, irmão? Fortaleza. Tem alguém que torce para Fortaleza aqui? A misericórdia de Jesus é boa, irmãos. Toda essa turma que toma para esses outros times tem que estar aqui hoje, porque aqui é um lugar para as pessoas ser salvas, amém? Então fala para quem está do seu lado aí, você merece estar aqui, viu? Se não torce para o São Paulo, tem uma grande obra a ser feita aí. Mas, por exemplo, um time de futebol que quase foi campeão, quase levou o título do campeonato, o que aconteceu? Quem aqui comemora o segundo lugar no Campeonato Brasileiro? Ninguém. Quem comemora quando sai da terceira divisão e vai para a segunda divisão? Da segunda para a primeira? Tem alguns aí, né? Mas o time que quase subiu para a próxima divisão, o que aconteceu? Hoje de manhã teve um aqui que quase chorou, que disse que ontem o time quase subiu para a próxima divisão, mas não rolou não. Que time que é esse, irmão? Pelo jeito mexeu aí contigo também, né? Então existem coisas que quando se diz que estão quase feitas, elas não estão feitas de jeito algum. Mas o que é interessante? Existem coisas que ainda que você quase tenha conseguido, você pode ajustar e fazer novamente e conseguir. É assim ou não é? Seu time de futebol, até quem sabe daqui uma década, 20 anos, pode ajustar e ser campeão. Uma viagem que você perdeu o voo, você pode ajustar e pegar o próximo voo. Faz sentido? Só que existem coisas que quando se diz que quase conseguiu, esse quase é irreparável. Imagine uma pessoa que está se afogando em alto mar e os salva-vidas entram em cena para resgatar aquela pessoa e até conseguem tirar ela do mar. Quando trazem para fora, fazem todos os procedimentos de primeiros socorros, mas de repente o diagnóstico é: não conseguimos. Quem sabe 1 minuto antes nós teríamos salvado essa pessoa. Quase conseguimos. Numa situação como essa, o quase é irreparável. Faz sentido? Por exemplo, um médico cirurgião em uma cirurgia de risco, quando ele traz a notícia aos familiares e diz: olha, estava tudo indo muito bem, mas de repente teve um imprevisto, alguma situação, não aconteceu como esperávamos, infelizmente não deu certo, quase conseguimos. Se a cirurgia foi um sucesso, esse quase pode ser reparado? Não pode. E existe um cenário no que diz respeito à nossa vida com Jesus, no que diz respeito à nossa posição em Cristo, no que diz respeito à vida eterna em Jesus, onde há pessoas que faltam quase nada, como o rei Agripa, quase nada para se tornar um cristão, quase nada para seguir a Jesus, quase nada para se arrepender, receber o perdão dos seus pecados, ter o seu nome escrito no livro da vida e viver uma novidade de vida, quase nada. Mas nesse sentido, aquilo que quase está feito, não está feito de forma alguma. E é por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6 de Isaías, ele diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar, invoquem o seu nome enquanto ele está perto. A palavra enquanto sugere o quê? Que vai haver um momento que alguém vai querer muito, vai haver um momento que alguém vai buscar muito, entretanto será tarde demais. Então o quase
é a diferença entre ter vontade de ser algo e realmente ser algo. Tem muita gente que tem vontade de muitas coisas, é assim ou não é? Quem tem vontade de ter um corpinho aí mais atlético? Ter vontade e ser são duas coisas bem diferentes, não são? E o quase está nesse meio. Então hoje a proposta é romper com o quase. Porque quando o assunto é a minha salvação, é a sua salvação, o quase é o lugar mais arriscado para se estar. O quase é a situação mais terrível para alguém estar. Porque existem pessoas que podem estar quase salvas, mas fatalmente perdidas. Repita isso: quase salvas, mas fatalmente perdidas. Então, primeiro, existem pessoas quase salvas, mas fatalmente perdidas por ignorar a vontade de Deus. Repita isso: ignorar a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, o verso 2 nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer viver isso? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para viver isso, é necessário não se conformar, ou seja, não adquirir a forma do mundo, mas ser transformado pela renovação do entendimento, mediante a luz da palavra de Deus. Veja que interessante essa história bíblica. Abra aí Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas 12. Jesus conta uma parábola que ilustra perfeitamente uma pessoa que ignorou a vontade de Deus. Uma pessoa que ignorou a realidade de Deus na sua própria vida. E ela teve um grande prejuízo. Nós vamos ler os versos 16 ao 21. Quem encontrou, diga amém. Jesus conta a seguinte parábola. Alguém na multidão, aliás, verso 16, então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi para mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Em outras traduções ele diz: louco. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, ou seja, essa mesma noite você vai morrer. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus está dizendo aqui que é errado ser rico? Não. O que ele está dizendo é que existem pessoas tão ricas, no sentido financeiro, que elas passam a ser tão miseráveis, mas tão miseráveis, tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas possuem é dinheiro. E elas acreditam que tudo que elas podem viver
de melhor está no dinheiro. Mas Jesus diz: quem assim vive é louco. Quem é rico só para si e não é rico para com Deus é insensato, é louco. Mas onde que esse homem se perde? O verso de número 16 diz: pensou consigo mesmo. O quanto você tem conversado com Jesus sobre tudo que Ele tem confiado em suas mãos? E se nesse lugar aqui de pensou consigo mesmo, estivesse pensou junto com Deus, o que Ele iria fazer com toda aquela riqueza? Pensou junto com Deus o que iria fazer com toda aquela colheita? Pensou junto com Deus qual seria o projeto e o propósito de toda aquela safra? Mas ele pensou só consigo mesmo e disse para sua própria alma: alma, agora que você tem o suficiente para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, regala-te, aproveita a vida. Só que ele não sabia que na terra era o último dia de vida dele. Quem está entendendo isso? Quase salvo, mas fatalmente perdido, por ignorar a vontade de Deus. Repita isso: eu não sou o dono, eu sou o mordomo, eu sou o administrador. E se você é o administrador, você tem que conversar com quem é o dono. Romanos 11:36 diz o quê? Tudo é dele, por meio dele e para ele. E se você então entende isso e administra para ele, você tem que ter um alinhamento nessa administração. Você tem que ter um alinhamento de qual é a vontade dele para tudo que ele está confiando nas suas mãos. E se você ignora a vontade dele para tudo que ele está confiando em suas mãos, ele diz que você é insensato. Ele diz que você é louco porque está perdido. Quem entendeu, diga amém. Segundo, existem pessoas quase salvas, mas fatalmente perdidas por tradições religiosas. Repita isso: tradições religiosas. E esse texto eu quero que você leia. Abra aí Marcos capítulo 7, o verso 9. Diz assim: e disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Havia aqui tradições judaicas que estavam conflitando com a hermenêutica, com a interpretação que Jesus trouxe daquilo que realmente é viver o reino. Eram pessoas quase salvas, mas fatalmente perdidas porque estavam apegadas às tradições. Não, minha bisavó morreu assim, minha avó morreu assim, e eu também vou morrer assim. Só falta você dizer que o teu nome também é Gabriela, né? Tem alguém aqui que é do tempo como que se diz, né? Dessa série do Netflix? Ninguém? Quem conhece a música da Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim. Hã? É mais ou menos assim? Eu vivi isso. O quanto que eu atrasei, o quanto que eu procurei ser muito cauteloso para não ofender, por exemplo, minha vozinha. Quando eu entendi que onde eu estava vivenciando a minha vida com Jesus não supria o que realmente eu estava precisando naquele momento, que era um aprofundamento e conhecimento da palavra de Deus, uma experiência real com Cristo.
e não apenas seguir uma tradição religiosa, não apenas fazer o que todo mundo faz, principalmente da minha família. Alguém já viu isso ou já passou por isso? Estou lembrando aqui, irmão, aquele dia que a gente teve aquele bate-papo, tu lembra? O Ronald é um grande irmão que um dia pensou muito na mãe dele. Lembra? Se eu me batizar, o que mamãe vai pensar? O que a família vai dizer? E não é que não queria viver algo com Jesus, mas é porque a tradição às vezes é tão forte, que o teu receio de ofender, o teu receio de machucar, o teu receio de que alguém possa ficar triste com você, te paralisa. Mas talvez é justamente esse seu posicionamento que separa essa necessidade de honrar uma tradição para honrar aquele que te criou, aquele que te fez, aquele que é o Senhor da sua vida, que abre o caminho não só para você, mas para toda a sua família, para toda a sua casa, para todos os seus filhos, para toda uma geração. Para todas as famílias que vivem algo intenso com Jesus, alguém teve que dar o primeiro passo, é assim ou não é? Alguém teve que dar o primeiro passo. E hoje existem pessoas que estão quase salvas, mas fatalmente perdidas por causa de tradições religiosas. Faz sentido? Conhece alguém assim? Tua mãe? Caraca, olha só o que estou ouvindo agora. O Ronald foi o primeiro e a mãe dele se batizou há 2 semanas atrás. Vamos dar uma salva de palmas, gente? Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Eu não sei se eu já te falei isso, irmão, mas aquelas perguntas ali, a causa é você. Você sabia disso? São 2 perguntas que eu te fiz. Aquela é a foto que eu te mandei, lembra? Eu num exercício lá na formação com esse cara incrível, tive uma visão dele sendo batizado. Não sabia quem era, não sabia por que eu estava vendo isso, nem sabia qual era a história dele com Deus. Mas eu mandei a foto, o texto de Jesus sendo batizado. Aí ele assim, cara, interessante, fiquei curioso. Eu já fui batizado quando eu era bebê. Vem mais cedo para a gente conversar? Vou. E a gente conversando antes de começar o curso em 2018. Julho de 2018, se não me falha a memória. A gente conversou um pouquinho, perguntei, ok, tu é o coach, mas eu tô aprendendo, posso fazer uma pergunta? Já nasceu de novo? O que te impede de ser batizado? 20 de julho. Tá ali, ó, tá no registro da mensagem, olha lá. Olha a imagem lá, olha lá, ó, a mesma imagem, mostra aí pro Diego. Diego vai ser testemunha disso, olha isso, gente. Mesma imagem que tá lá, ó. E aí a outra pergunta quem fez foi o Senhor. Porque ele respondeu, eu quero me batizar, tem até um anel no dedo aqui que simboliza a minha aliança com Jesus, eu amo Jesus, eu sigo Jesus, quero me batizar. Mas não me batizo porque eu sei que mamãe pode se entristecer, enfim, talvez ela não vai compreender nesse momento. Mas aí a pergunta veio do céu depois para ele. Se não me falha a memória é: sua mãe precisa morrer para me obedecer? Forte isso, né? Que pergunta, né? E agora, 2 semanas atrás, a mãe está batizada, vivendo algo intenso com Jesus. Fora a Roberta, né? Que já está vivendo algo extraordinário. Toda a família. Uau. Uau. Você tinha que estar hoje aqui, irmão. Hoje é você que vai fazer o apelo, viu? Já prepara aí. Então, gente, para concluir, em terceiro lugar, existem pessoas que estão quase salvas,
mas fatalmente perdidas por deixar para depois o que precisa ser feito hoje. Quase salvas, falta quase nada, mas fatalmente perdidas por deixar para depois o que tem que ser feito hoje. Quem aqui já procrastinou alguma coisa importante na vida? Confessa aí. Metido dentro da igreja dá um azar tremendo, viu? Então cutuca aí, vai, levanta a mão. Você já deixou para depois sim, nem que seja uma louça para lavar. Deixou ou não deixou? Eu quero contar uma história. E quando se diz história é porque é criado, mas não significa que o princípio não seja verdade. E a história é sobre uma assembleia de demônios feita para discutir como impedir o avanço do evangelho, o avanço da mensagem de salvação de Jesus, onde muitas vidas estão sendo alcançadas. E aí cada um começa ali a trazer as suas ideias. E um dos demônios teve uma grande ideia. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos plantar na mente de algumas pessoas que é necessário queimar as Bíblias. Vamos fazer esse livro desaparecer da face da terra. E, historicamente já aconteceu algo assim, não aconteceu? Mas quanto mais se queimava a Bíblia, mais se multiplicava. Hoje é o livro mais vendido no mundo, né? Uma ideia boa ele deu ali. Mas teve um outro demônio que disse: olha, isso talvez não funcione, não seja totalmente efetivo. Eu tenho aqui uma outra ideia. Talvez tenha gente que não queira queimar. Vamos dizer também que a Bíblia é uma mentira. Vamos colocar dúvidas sobre acreditar ou não nesta palavra, sobre confiar ou não nesta palavra. Vamos semear que essa Bíblia é uma mentira. E até aplaudir, uau, top, gostamos. Mas aí teve outro que disse: olha, talvez não seja tão eficiente. Talvez queimar as Bíblias ajude, falar que também é uma mentira talvez ajude, mas eu tenho outra ideia. Vamos dizer que os homens são bons e que eles não precisam se arrepender. Vamos dizer que eles podem viver o poliamor. Vamos dizer que eles podem viver o que quiserem em nome do prazer, porque o homem é bom. O importante é amar, não importa com quem seja ou com quanto seja, desde que seja por amor. Vamos dizer que o homem é bom e que ele não precisa se arrepender. Tem um livro que eu gostei muito quando eu li, Erwin Lutzer, o nome do autor. Por que pessoas boas fazem coisas más? Quem já viu alguém muito bom que você viu assim, como que pode? Essa pessoa fez isso. Quem já passou por isso? Era tão bonzinho. Geralmente mãe fala assim, né? Meu filho era tão bonzinho, como pode? Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Quem já viu uma pessoa muito boa fazendo coisa má? Olha isso. Então por que pessoas boas fazem coisas más? Nesse livro, eu conto ou não conto? Mas daí você não vai ler o livro. Conto? Tá, vou contar. Erwin Lutzer vai dizer que pessoas boas fazem coisas más porque não existem pessoas boas. Romanos, capítulo 3, o verso 23, deixa isso claro. Todos pecaram. Repita isso, todos. Todos pecaram. E o texto diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E essa palavra destituídos da glória de Deus é que uma vez que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado, essa imagem foi manchada, foi maculada. A glória de Deus que brilhava em nós deixou de brilhar por causa do pecado. Então todos pecaram. E na primeira epístola de João, no capítulo 1, você vai ler que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Então um desses demônios teve essa grande ideia: vamos dizer que os homens são bons e não precisam se arrepender. Eles estavam empolgados, dizendo: vai dar certo, nós vamos ter vitória. Mas teve um mais esperto que disse: olha, isso ainda pode falhar, mas eu estou tendo uma ideia aqui brilhante. Vamos dizer que a Bíblia é a verdade. Vamos dizer que os homens são pecadores. Vamos dizer que os homens até devem se arrepender. E aí cria-se um alvoroço. Cara, eu acho que você está infiltrado aqui, eu acho que você é do outro time, né? Você virou pro lado de lá? Não, calma, me escuta. Vamos dizer que a Bíblia é a verdade, que é a palavra de Deus. Vamos dizer que os homens são maus, precisam se arrepender, que são pecadores, precisam se arrepender. Vamos dizer que só Jesus salva. Vamos dizer que de fato Ele fez tudo aquilo na cruz para salvá-los. Mas também vamos dizer que eles podem deixar para depois. Que pode se arrepender depois. Que pode se batizar depois. Vamos dizer que eles precisam de um tempinho para se preparar. Quem está entendendo? Eu quero concluir lendo esse texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Nós vamos ler o verso 17 até o 21 e na sequência o capítulo 6, verso 1 e 2. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Capítulo 6, verso 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus, pois Ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Quando é o tempo favorável? Agora. Quando é o dia da salvação? Agora. Tudo que você tem é o agora.
agora. Agora é o dia. Agora é o tempo favorável para você romper com o quase.